Boa noite, galera. Começando mais um Cafofo do Black, semente na área, papai. Cheguei. Mais uma noite aí, mais um EP. Muito boa noite aí pra galera que tá chegando, quem chegou e quem já está aí, certo? Muito boa noite pra galera, cidadãos e cidadãs de Sete Além, que eu sei que já tem um povo de Sete Além aí. Assistir, certo? Recados rápidos aqui. Inscreva no canal, toca no sininho para receber as notificações, beleza? Compartilha a live, que isso ajuda o vídeo a ganhar engajamento, certo? Canal de cortes do Cafofo do Black também, se inscreva lá, dá essa moral, compartilha, dá like, dá dislike, o que você quiser. Mas vai lá, tá bom? Tem o grupo do Telegram também, quem quiser chegar, de vez em quando eu dou uma chegada lá, bater um papo, beleza? Aí torne-se membro, canal aí para ajudar. E logo mais, vamos criar um apoia-se aí para dar mais uma força. Dando aquele salve pra galera, já tem uma galera aqui, hein? Já tem uma galera aqui, hein, papai? Uma boa noite para meus moderadores, Nath, Claudinha, Rose, Edson e Betinho. Boa noite para vocês. A galera aí, a galera que já tá aqui, ó. Já tem a galera, Bernadette, Bira. Nossa, a Marta tá aí? Não tô acreditando que a Marta tá aí. Marta voltou de Sete Além, porque faz tempo que ela não vinha. Olha, Tainá. Ó, tem uma galera boa. Cadê a Ingrid? Ingrid. Então é isso. Nosso convidado de hoje, especial, meu parceiro, que a gente tava conversando aqui nos bastidores, ele foi o meu sexto convidado, gente. Meu sexto convidado. Grande Luciano Melice, canal Sete Além. É isso aí, boa noite, meu amigo. Quer que eu arrumo aí? Porque eu tô sentindo que você tá meio torto. Não, é que eu sou torto mesmo. Você falou Quer que grande Luciano Milice. Ah, você quer que eu arrumo aqui, pra posiciono? você não ficar... Aí Ó, acho que agora tá... tá bonito? Aí, tá Aí legal. tampa minha cara, você também não se assusta tanto, é isso aí. É isso mesmo, cara, sexto, eu fui seu sexto. Sexto convidado, Eu não esqueço nunca, você mandou ali, uma vez, uma comunicação pra mim ali. Luciano, tal, gosto do assunto Sete Além, te acompanho desde o Orkut. Esse vídeo que eu fiz, eu falei, pô, que vídeo bacana. Você me convidou, não era presencial ainda, Era inclusive, remoto, lá em casa. parabéns, ó. Sensacional mesmo, é muito bom, gratificante ver onde você tá chegando aqui, ó. Isso é só o começo. Da hora. E aí, Lu? Muitas histórias de Sete Além. Como tá Sete Além hoje? Quais são as notícias, as últimas notícias de Sete Além? Porque ali... Você tem que perguntar pra Marta, você falou que a Marta veio de lá, não é isso? A Marta deve ter... a Marta, ela vem sempre... Tá acompanhando o canal, sumiu e voltou hoje. Pô, a gente nunca pode esquecer que foi graças a Marta que acabou a briga do Superman com o Batman. Então, tem que respeitar. É, velho. Mas, Boa. Sete Além. Sete Além, pelo que eu ouço de relatos e também tudo que é gerado de conteúdo, tá cada vez mais assustadora, mais próxima da gente. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é divertido. Pô, eu sempre vejo a galera comentar. Fala que é o Luciano Melice e ele é de Sete Além. Não. Eu sou lá da Vila Carioca, Ipiranga, São Paulo. Mas, não deixa de ser um pouquinho Sete Além ali também. Mas gostaria de visitar, sim, deve ser bem Você interessante. que gostaria de... Porque você foi programado o rei de Sete Além, né? Ah, não sei por quem. Eu ponho de provocação nas redes, assim, rei de Sete Além pra brincar. Mas eu não sou rei, não. Eu sou, no máximo, um atravessadorzinho. Se alguém quiser ir, fala comigo. Eu levo a pessoa pra lá. Sem volta. Sem volta? Sem volta. Aí azedou, hein? Aí azedou. Eu falo pra você dar uma passada, que tem gente aqui do canal, não sei se todo mundo sabe da história do ônibus, pra você dar só aquela, sabe? Aquele pocket da história do ônibus, porque todo mundo sabe da história do ônibus, da sua de Sete Além, mas tem gente que não sabe, né? Sim, por incrível que pareça, hoje mesmo eu falei com uma pessoa que nunca tinha ouvido. E eu também já encontrei pessoas que contam pra mim a história do ônibus só como se elas tivessem passado. Aí eu falo, pô, essa história é minha. Eu que passei por isso.
Já aconteceu. Mas a história do ônibus é assim, onde tudo começou foi em 1994. Muita gente aí nem tinha nascido ainda. Eu já estava fazendo faculdade, estava no primeiro ano. Eu voltava sempre pela Vila Mariana ali, eu voltava a pé e tal. Eu estudava numa das melhores faculdades e assim, eu era o aluninho mais pobre ali, eu tinha conseguido bolsa e meus pais me ajudavam muito. Eu também trabalhava numa videolocadora para juntar dinheiro. Videolocadora, para quem não sabe, é a Netflix da época. E, Netflix, é isso mesmo. e aí a gente, pô, não tinha tanto dinheiro e ali a gente estudava sempre no período da manhã. Era obrigatório naquela faculdade estudar de manhã nos 2 primeiros anos. E prejudicava ainda mais quem não tinha condições que nem eu. Você não podia trabalhar, né? Eu tinha sorte de que na videolocadora eles estavam passando ali por um momento em que só atuava do meio da tarde para o final. Então, eu até tinha um tempo a mais. Eu saía da faculdade, eu ia de boa, andando ali pela Vila Mariana até a Avenida Domingos de Moraes. Lá, eu pegava qualquer ônibus, eu dava sinal para qualquer ônibus, marcava sem olhar, ia até a estação Vila Mariana. Na estação Vila Mariana, eu pegava outro ônibus chamado Sacomã, o número dele era 477A, que até o pessoal brinca, 477 além. Era o que eu Tem até pegava. hoje esse número. Ele tem até hoje, tem. Vários amigos meus pegam ainda, lá na Vila Mariana mesmo. Então eu pegava qualquer ônibus. E às vezes, raramente, eu voltava de carona com um colega meu. Parei de voltar quando ele começou a cobrar carona. Ele morava do meu lado ali, mas ele cobrava carona. Eu falei, então eu vou começar a voltar a pé mesmo, até a estação. E aí, nesse dia de outubro, nessa manhã, acabou a aula. Eu fui voltando, só que eu não fiz um caminho muito reto ali da faculdade para Domingos de Moraes. Fui meio que andando pela Vila Mariana, passando em bancas de jornal, livrarias, coisas que eu gostava na época, comprar quadrinhos, as coisas. E foi quando eu cheguei num ponto de ônibus que às vezes eu pegava ônibus ali, às vezes eu pegava ali, às vezes eu pegava mais para frente, e às vezes mais para trás. Esse era um pouco afastado da estação, demoraria dali até a estação cerca de 15 minutos. Eu fiquei esperando o ônibus passar. Eu estava ouvindo o Discman, que era o Spotify da época, e estava ouvindo até Chico Science, Nação Zumbi. Nossa, E subi. estava lendo Show. um livro. Estranhei, porque eu, Quantos anos nessa época? quantos anos Pô, eu tinha? é. Pô, 94, eu tinha 19. É isso? Não pode ser. 19. Eu fiz 20 em 95, exatamente. Eu estava no segundo ano da faculdade. Hoje você tá com quanto? Vamos pular essa parte, tô brincando. Dia 10 de fevereiro eu faço 48 anos. Tenho 47. Quem quiser me mandar presente, só me procurar aí que eu passo o endereço. Tamo junto. Hoje, É. esse ano eu faço 45. Aí, tá, toda a mesma geração. 4.5. Você sabe como é que é, a mesma geração. Mesma geração. A gente deu muita risada, uma época muito bacana. Bobeou, a gente tem muito amigo em comum. Lá Porque... eu morava no Ipiranga. E hoje você mora na ZL, né? Moro na Moca. Na Moca. Mas ali tudo É. perto. Você morava no Ipiranga, então com certeza temos. Mas enfim. E aí, naquele dia, então o ônibus veio, eu percebi aqui pelo canto do olho. Então você não pegou na estação esse dia. Não, eu nunca pegava na estação. Eu pegava em qualquer ponto da Domingos de Moraes para ir para a estação. E nesse dia especificamente, eu estava no ponto e eu vi pelo rabo do olho aqui, pelo canto do olho, um ônibus vindo. Tem muita coisa sobre o canto do olho que depois eu vou te contar. Muita coisa não, mas tem uma outra informação bacana. E aí eu vi esse ônibus vindo, eu dei sinal sem olhar. Tava lendo, dei sinal sem olhar. O ônibus parou, eu embarquei. Na época a gente subia por trás no ônibus. Isso. Pagava e passava para frente. E o que eu já devia ter tocado ali e não entrou mais ninguém comigo no ônibus. Pô, Vila Mariana, 1h da tarde, cara, era pra estar abarrotado de gente, não tinha ninguém, cara. Subi, entrei no ônibus, olhei pro corredor do ônibus ali, algumas pessoas sentadas, algumas em pé. Tinha um lugar à direita, 2 bancos atrás do cobrador, que tava vago, e tava vago assim, tinha uma moça sentada ao lado da janela. Fui até ela e sentei ao lado dela. Assim que eu sentei, continuei lendo. O ônibus mal começou a andar, ela me cutucou. Eu senti, o som já estava meio baixo, estava meio lento, estava ruim, porque a pilha do Discman estava ruim. E ela falou assim: você não vai para Sete Além, né, moço? Tirei o fone e falei: pois não, eu já tinha escutado, mas eu falei: não. O que foi? Ela falou: menino, desce desse ônibus agora, esse ônibus vai para Sete Além.
tinha ouvido essa palavra. E o jeito que ela falou sete além, assustador, assim, meio Eu não apavorada. tinha nesse tempo, também não lembro Não, de ninguém alguém falar de falava, Sete Além. ninguém. Aí uma outra moça que estava em pé no corredor, um pouco mais à frente, assim, segurando um caninho ali do ônibus, virou pra mim e falou: "É, moço, desce. Esse ônibus vai pra Sete Além." Pô, ficando desconfortável, eu falei: "Bom, vou desconversar aqui, porque já tá chegando na Vila Mariana, eu desço lá, né, na estação Vila Mariana." Mas não deu tempo. Do lado dessa moça tinha um cara. O cara virou pra mim e falou: "É, mano, desce aí." Já meio ameaçador. O cobrador me viu e falou: "Vai descer." E gritou pro motorista: "Vai descer." O motorista freou, ancorou no chão. Todo mundo foi até pra frente assim. Ficou todo mundo do ônibus me olhando feio. Levantei, voltei por trás, nem cheguei a pagar o ônibus. Desci. No que eu desci, olhei para as janelas, né, do ônibus que estava indo embora. Todo mundo me olhando feio, bravo, com cara mesmo de bravo. E o ônibus andou um pouquinho e virou à direita, numa rua que não tem sentido virar. Uma rua que, pô, nenhum ônibus vira. Ele virou ali. E uma rua de paralelepípedo na época. Hoje em dia eu não sei como ela tá. E eu fiquei assim, cara, o que que aconteceu Desceu. comigo? Fui a pé, terminei meu caminho a pé até a estação Vila Mariana. Lá peguei o Sacomã, voltei para casa, comentei com meus amigos e família, ninguém nunca tinha ouvido falar. Aí eu peguei o Google Maps da época, que era o guia de ruas. Guia de rua. É. Abri ali, procurei o que, que podia ser Sete Além naquela região, peguei lista telefônica, também não, nada explicava o que era Sete Além, não existia essa palavra. Eu procurei todas as grafias possíveis. Meu pai falava assim: "Meu, você gosta de escrever, você é escritor, usa isso para escrever alguma coisa." Isso naquela época. Desde então, de 94 até os anos 2000, nunca ninguém falava esse termo. Eu Eu nunca tinha ouvido usava esse falar. termo para minha turma de amigos, assim. A gente tinha banda, alguém tinha o nome de um cachorrinho, punha o nome de Sete Além, era uma brincadeira nossa. Ah, "Ô, Sete Além, e aí, beleza, beleza." Só a gente falava isso. só seu E grupinho. às vezes a gente ia na festa de alguma outra pessoa e falava esse termo, ninguém falava: "Ah, já ouvi falar." Nada. E quando que foi que voltaram a falar? No Orkut. Quando eu criei uma comunidade Sete Além para unificar meus amigos da Vila Carioca. Eu criei a comunidade com esse nome, nem pus descrição, universo paralelo, nada, só pus Sete Além. Para juntar os meus amigos, que seria o grupo de zap dos seus amigos de hoje em dia. Tá. Que é aquele grupo dos seus amigos antigos, assim, que é só para falar besteira. Não tinha nenhum objetivo, era pro meu irmão entrar, meus primos. Eles entraram, mas do nada, depois de uma semana de comunidade, comecei a receber scraps no Orkut de gente falando: "Pô, quero entrar também, quero falar sobre esse tema, já ouvi essa palavra, minha mãe já falou essa palavra, minha avó já falou, eu já fui, fulano já foi." E aí começou a Aí eu aparecer um monte comecei de a gente. receber essa galera, trocar ideia com ela, pegar contato, pegar telefone, pegar e-mail, pegar relato. E, pra piorar, meus amigos vazaram, falaram: "Pô, meu, que chato isso aqui, velho. É. Sair, vamos criar uma outra chamada Amigos da Vila Carioca, que é melhor do que Sete Além." E aí eu peguei, juntei isso aí com o que eu já tinha escrito de ficção, que eu tinha escrito muita ficção também. Ficção de terror, Tá. onde Sete Além era um monstro, onde Sete Além era qualquer coisa, personagem, porque eu usei pra muita coisa, usei pra nome de banda, usei pra É, porque até então você não sabia é uma exatamente o que palavra que era, né? bonita, eu achava uma palavra bonita apenas. E aí eu fechei a comunidade. Por que fechei? Ah, porque a vida estava acontecendo. Já estava ali quase para fazer 30, já estava quase para desencanei, cara. Orkut aqui, falei: "Ah, nem vou ficar esquentando com isso." Em 2006, mais ou menos, eu lancei um livro, um conto meu e um livro, conto de Natal, nada a ver. Depois, em 2012, eu lancei o livro de Camões. Em 2013, eu lancei o livro Diário de um Exorcista, que até virou filme na Isso. E eu Netflix. quero que você fale dele, Falo, porque em eu assisti e é da 86 hora. países. É, não, eu apareço ali, você viu o padre mais bonitão ali, que morre logo. E aí, assim, meu, não toquei mais no tema, até o BuzzFeed colocou uma matéria chamada 9 histórias de universos paralelos que vão. Não, 9 histórias que te farão acreditar em universos paralelos. Tá. E tinha 9 historinhas normais lá, o Homem de Taured, as crianças de Upit, várias historinhas que todo mundo já ouviu. Da casal que entrou num túnel, mas não falava nada de Sete Além.
Eu tava no trabalho esse dia, terminando de imprimir um negócio gigantesco ali, que ia ter um evento no dia seguinte. Falei, meu, enquanto imprime, deixa eu comentar aqui esse BuzzFeed sobre Sete Além. Eu loguei com o meu Facebook, comentei ali, contei essa história do ônibus em um parágrafo curto. Ah, subi no ônibus, desci, desce Sete Além. Puf. Acabou de imprimir, grampeei as 200 páginas que tinha que grampear, fechei o notebook e fui para minha casa. Dia seguinte, monte de solicitação de amizade no Face. Estranhei, algumas pessoas já deixando mensagem lá, aquelas que você precisa provar lá, que é de pessoa que não é não é seu contato. Todo mundo falando, cara, Sete Além, Sete Além, Sete Além. Aí uma moça falou, meu, eu criei uma comunidade com esse nome, uma comunidade não, uma página, grupo no Face, com esse nome, pra gente recolher mais relatos. Aí eu entrei nesse grupo, que é o grupo que a gente tem até hoje, com mais de 100 mil inscritos. Convido todo mundo para entrar, que a gente fala que é grupo de apoio a viajantes interdimensionais. Pode entrar lá e contar relato que quiser, ouvir o relato dos outros, tal. Inclusive, antes que eu continue, eu preciso mandar um abraço só para os administradores, porque são pessoas, cara, que se matam ali para deixar Sete Além bonitinho. Não só o grupo de Sete Além do Facebook, mas o WhatsApp e tudo que você imaginar. Que é a Ana Rassi, a Ângela Martosati, Paula Lopes, Luísa Esperança, a Celi e o Thiago Fernandes. Que são, assim, meu, pessoas sensacionais que devem estar aqui. Se tiverem, dá um salve aí no chat pro Semente ver que vocês são bacanas pra caramba. Mas, meu, aí aconteceu que a coisa começou a explodir. Isso foi em 2015. Falei, meu, eu aqui fazendo filme de Exorcista, fazendo filme de texto de Camões, livro de Camões. Sete Além tem esse interesse multiverso que hoje em dia a Marvel fala, tal. Na época ninguém falava. Aí eu peguei e falei assim, calma, eu tenho um canal, mas eu vou pegar e vou mandar os relatos mais legais, tanto relatos próprios que eu coletei, quanto relatos até ficcionais. Vou mandar para os principais canais do Brasil. Mandei, eles fizeram vídeos, começaram a me pedir mais. Por cerca de 1 ano eu fui alimentando esses canais com vídeos. Eles me entrevistaram também. Eu falei, quer saber, vou montar o meu canal. Montei, e aí estamos aí, juntando o canal, juntando relato. Eu recebo relatos de outras coisas, recebi relatos sobrenaturais de outras vertentes, mas eu sempre tento focar em Sete Além, mas a gente fala de tudo. Atualmente, a gente teve relato de abdução, de licantropia, lobisomem, bruxaria, culto satânico, o que for, a gente tá pondo ali no canal. Que for interessante, a gente tá pondo. Da hora. E é isso aí. Mas o Sete Além ficou muito forte, né? Ah, demais, cara, demais mesmo. Falou em Sete Além, é Luciano Mendes. É isso aí, galera. Da hora. Então, ó, galera, pra quem não conhecia aí, a história do ônibus aí, quem tá assistindo, muito louca a história, né? E não se esqueçam, hein? Quem tá aí assistindo, ó, se inscreva no canal, hein? Ajuda a gente a bater 10k, que falta pouco agora, hein? Ajuda a gente. Falta pouco pros 10k. Não, tem as cidadãs e cidadãos de Sete Além têm obrigação. Entra, se inscreve aqui no canal do Semente, que além de ser um canal que é do meu amigo, é um canal que fala de assuntos. Dá uma corrida nos vídeos dele agora, façam isso. Quer dizer, tá vendo aqui? Abre outra aba, tá? Não vai parar de ver aqui. E vê os vídeos que ele tem, vê as pessoas que ele andou entrevistando. Ele tá criando, na minha opinião, um hub de assuntos muito legais. Assim, eu não perco um vídeo dele, sério. E também, quem não tiver inscrito no meu canal, mas for aqui do Cafofo, seja bem-vindo ali no canal Sete Além. Com certeza vai ser bacana. Lá tem muita história da hora. Pô, valeu. E até assim, eu precisava falar contigo um negócio que, assim, meu, era um assunto sigiloso, secreto. Eu evitava falar. Tinha só uns videozinhos picados no canal, que são os caçadores de alma. Então, explica aí pra gente aí, fala um pouquinho dos... Quem são esses caçadores de alma? Eu sempre recebia informações de um grupo não, vários grupos espalhados no país, de pessoas que investigavam o sobrenatural, não necessariamente Sete Além, qualquer sobrenatural. Coisa. O cara tá na cidade dele, ali no centro-oeste, e fica sabendo que tem um cemitério assombrado ali, que tem uma aparição. Ele vai lá, junta a galerinha dele de caçadores de alma, investiga. Sempre foi assim, eles me mandavam um relato, eu publicava. Às vezes, obviamente, tinha alguns relatos que eram ficcionais. Como eu te falei, sou escritor,
eu nunca vou fugir disso. E aí, o que aconteceu? Eu senti a necessidade, talvez eu seja intuído, como diz o nosso amigo Marcos, de que eu deveria abrir para que mais pessoas se tornassem caçadores de alma. Por quê? Porque muita gente me manda mensagem: pô, quero ser um caçador de alma, você não tem ninguém aqui, sei lá, no Nordeste, no Norte, tenho gente em todo lugar, todos os estados, mas os grupos podiam se unir. Então, às vezes eu faço a ponte, falo assim: ô, você que está aí na cidade de Catalão, em Goiás, perdão, Catalão em Goiás, ó, tem 3 caçadores de alma aí, apresenta os 3. Ó, você que tá aí na cidade de Cuiabá, ó, veja aqui, ó, mais um, faço isso. E pra piorar, eu juntei uma galera do canal, pessoal mais que manja muito de sobrenatural, cada um de uma especialidade. Então tem as meninas que são bruxas, tem pessoal que manja de cristal, pessoal que manja de exorcismo, satanismo, tudo que você imaginar. E essa galera, junto comigo, montou um manual dos caçadores de alma. Eu montei a primeira versão, já disponibilizei, mas agora a gente está fazendo um conteúdo vivo. Então, assim, tem um cara que é especialista em assunto de lobisomem. Ele está fazendo um capítulo inteiro dos caçadores de alma para o manual só sobre lobisomem. Legal. Explicando tudo, explicando como investigar, como combater. Tem viagem astral, tem duendes, gnomos, o que vocês imaginarem. Então virou um grupo de estudo com um manual gigantesco dos Winchesters, eles brincam, porque virou o manual dos Winchesters lá, Supernatural, manual de exorcismo, com regras ali, com amuletos, com ervas. É muito legal mesmo. Eu convido, se você quiser ser um caçador de alma, fale comigo, eu coloco você, eu te dou o manual e coloco você no grupo, contato com outros caçadores de alma. Isso aí. Tinha que fazer uma participação, né? Morrendo, né? Melissa fazendo Supernatural. Da hora. E eu vi que tem bastante coisa lá dos caçadores de alma. E tem uma outra coisa legal que a gente tava até falando. Eu acho bacana que rola muito aqui no canal. Que são o Detetive Astral. Ah, cara, o Detetive Astral tá virando uma coisa maior do que eu, assim. Tô perdendo o controle. Quem gosta do Detetive Astral é praticamente meu dono, porque a pessoa me exige. Ela fala: vou sequestrar sua família se não continuar a playlist. Era uma playlist no Sete Além, mas agora virou um canal apartado, que é o Detetive Astral, @Detetive Astral. YouTube, inclusive. Que conta a história de um garoto, Cristiano Lecour, que capítulo a capítulo ele vai fazendo viagem astral. Ele aprendeu, né, com uma professora, ele e um grupinho de amigos. Eles vão investigando o astral, vão ajudando pessoas que já desencarnaram, outras não. Às vezes ele é assombrado por uma entidade e ele vai investigando o umbral. Uma vez ele ficou preso em uma prisão mesmo no astral. Ele investiga zonas umbralinas e também problemas práticos da vida. Então ele descobre que tal pessoa passa por uma obsessão, tem um vício. Ele é um garoto de 13 anos, que ano a ano, cada temporada do Detetive Astral, ele vai envelhecendo. Ele era criança na década de 90 e agora o que está acontecendo? Ele tem também problemas de um garoto. Então, assim, ele tem a namorada dele, tem professor na escola. E essa história é tão legal que tá virando. Eu tô tentando, né, junto com o apoio de algumas pessoas, fazer se transformar numa outra mídia. Talvez quadrinho, talvez um mangá, talvez até uma série. Porque não, tem gente falando: não, isso aí tem que virar série. Eu, quando vou moderar o chat, né, moderar os comentários de Sete Além ou do Detetive Astral, eu boto a palavra série ou filme para ver quantas pessoas comentaram isso. Meu amigo, muita gente falando: pô, tinha que ter um filme de Sete Além ou uma série, tinha que ter um filme ou uma série do Detetive Astral. Tem que ter. Inclusive, isso é um projeto que vai rolar mesmo. De Sete Além já estamos na boca do gol. Agora, Detetive Astral gostaria de começar, né? Não, e tem até uma galera que pode te dar um suporte. É que a gente tá falando Wagner Borges, né? Ah, nossa, meu. Com Pra certeza fazer um esses filme. caras banjam muito. Esses caras aí. Pra fazer um filme. Ah, Seria interessante, né? Eu nunca tive oportunidade de mostrar pra ele o Detetive Astral, nem pra ele, nem pros parceiros dele que são tão bons quanto ele. Mas eu ainda vou ter. Eu e minha esposa, beijo, amor, ela tá assistindo com certeza aqui hoje.
É, ela e eu, a gente acompanhava desde o comecinho o Wagner Borges. Nem existia internet, a gente estava lá vendo as coisas que ele fazia. Hoje ele tá tão assim, em todo lugar, que a gente até não consegue se aproximar, mas sou fã dele, pô. O Wagner Borges é, sei lá, é um clássico. É o clássico Sim. da projeção, né? Da hora. O... Ele sim. Coisa que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta, tem bastante, se fala de bastante coisa, mas a galera gosta mesmo é de relatos de Sete Além, né? Relatinhos de Sete Além. Ele tem uns relatos aí pra contar pra gente. E relato é sempre bom, mano. Cara, eu tenho primeiro, vou te falar uma. Eu vi um relato esses dias, até não citou Sete Além diretamente, mas eu sei que é Sete Além. Esse relato a pessoa não me mandou. Ela publicou numa rede social e eu vi e me marcaram. Vocês estão certos, continuem me marcando em tudo quanto é relato, seja de Sete Além, seja de falhas da Matrix, seja de efeito Mandela, me marquem. Eu tô investigando tudo isso, tô fazendo conteúdo sobre isso com certeza. E assim, essa moça contou um relato que ela foi com o namorado dela, restaurante, do nada, o restaurante começou a ficar estranho, escuro. Começaram a tratar ela e o namorado mal e não serviam a comida. De repente, um garçom muito estranho mandou ela embora dali. E ela e o namorado saíram. E assim que eles pisaram para fora do restaurante, eles viraram para trás, o restaurante estava trancado. Ó, e tu? E o cara, parece que assim, eles perceberam que pô, o restaurante não abriu naquela noite. Eles estavam onde? Esse tipo de relato curtinho, né? Contei assim 10 segundos. Eu recebo muito e é muito legal mesmo. Eu recebo muito relato de sonho. Eu acho legal, mas eu vejo que a galera não adere muito, porque sonho tudo é possível, né? É. Mas eu gosto bastante desses relatos que tem essa pegada. Eles nem falam o nome Sete Além, mas tem essa pegada assustadora, como esse do restaurante, que pode acontecer com você, comigo. O relato do ônibus também, ele é um relato tão simples, né? Pode acontecer com todos nós, né? É, é bem terrível mesmo. E então, ia lá e pra ir vários vídeos que eu já vi aí no seu canal. Tem umas maneiras de bizarras de Sete Além, velho. Às vezes você nem se atenta. Quando você vê se tá lá. Não, é isso mesmo. Nesse vídeo que eu coloquei, acho que 10 maneiras de você ir para Sete Além, eu não coloquei todas, não coloquei as piores, porque eu sei que as pessoas às vezes exageram. E elas vão fazer coisas que eu tenho medo que elas façam. E a gente que tá falando pro público, a gente tem uma responsabilidade, né? E ali tem relato que fala, pô, faça isso que é certeza que você vai. E aí eu falo, eu não vou falar isso pra pessoa, cara. Então eu deixei ali os 10 formas que eu capturei dentro da maioria dos relatos. Então tem maneira de você ir consumindo coisa, passando por portais que estão na floresta, cidade, você deitando na sua cama, você fazendo viagem astral, você pegando elevador, que é o que mais tem, né? Muita gente pega Eu... elevador. Mas sabe qual que eu acho que é o mais bizarro? Ah, É o do shopping. Você vai no banheiro. esse do banheiro do shopping é É clássico, ele é um dos clássico, velho. primeiros. Esse aí eu não conta. Eu contei o do ônibus junto com. O mundo ficou sabendo do relato do ônibus junto com o do shopping. Mesmo dia. Eu nunca contei no começo de Sete Além, eu nunca contava pra ninguém o relato do ônibus sem contar o do shopping depois. O casal tá não, o casal tá num cinema, né, na verdade, num shopping no sul, e se separam e o cara vai no shopping, no banheiro, No e banheiro. quando ele sai, Ah, já saí pra ir Sete ele Além. sai num local bizarro. A descrição dele é muito assustadora mesmo, Não, né. tudo zoado, quebrado, um povo esquisito. E a gente tem, assim, muitos relatos de você ir pra Sete Além ou pra uma dimensão paralela assustadora pra sua família. Eles não serem exatamente como você imagina. Meio que sua família é de lá, É, né? maligna, uma coisa maligna. Isso aí é meio que pesadelo de todo mundo, porque você vê que o ser humano ele tem um medo já
intrínseco de entrar pessoas que parecem pessoas e não são. Então, assim, pode ver que a literatura e o cinema sempre contam histórias de vampiro, zumbi, possessão. Inclusive, por falar em possessão, eu e meus filhos assistimos O Exorcista essa semana e foi muito bom reassistir. Só que a versão da HBO não tem a cena da escada, então eu não A entendi. cena da escada é a top. E não tem na versão da HBO, mas ok. Do HBO Max. Mas enfim. E assim, você ir pra Sete Além, eu até. No meu aniversário, 10 de fevereiro, agora, vai fazer um ano que eu postei um relato de aniversário do ano passado. Eu postei porque era de aniversário e era meu aniversário. Eu quis postar porque eu recebi e achei bacana. Que é um cara exatamente no aniversário dele e chega atrasado na casa dele, tem uma festa surpresa, a família dele tá lá, esposa, sogra. Aí ele vai pro quarto e fala assim: pessoal, peraí que eu vou me trocar. Eu tô suado, cheguei do trabalho e já volto. Quando ele entra no banheiro dele, a luz apaga, ele sai do quarto, já nota a decoração estranha. Aí, cara, não é que ele vê a família dele normal. Ah, tô vendo aqui meu filho, ele tá mal maligno, minha esposa tá maligna, minha sogra geralmente já é maligna, né? Tô vendo minha sogra benigna, então. Não. Ele pega, velho, e as pessoas parecem insetos. Então ele vê, tipo, os parentes dele com olhos, com 4 olhos assim, 2 em cima, 2 embaixo na testa, e emitindo sons estranhos, fazendo uma espécie de festa. Mas uma festa muito bizarra, muito assustadora. E aí ele entra em colapso, né? E eles também ficam com medo dele. Ele também deve ser feio pra eles, né? Sim. Aí o bicho fica se debatendo ali, morrendo de medo. E aí eu não lembro como, mas ele retorna, manda o relato e fala, nem. Tem uns que mandam o relato e fala, cara, se puder, nem conta no canal, só tô te contando. E a gente faz isso. E aí eu insisto, entro em contato com a pessoa, falo, pelo amor de Deus, deixa eu contar. O cara autoriza, me passa autorização por escrito. O cara me diz que vai ser só pra mim que vai passar a autorização. Aí dá 2 meses, um outro canal vai e copia o relato sem falar com o cara. Aí o cara me liga, pô, você deixou meu relato vazar para outro canal? Eu falo, não. Aí eu contato outro canal, peço pro cara tirar. Porque às vezes a pessoa te manda um relato, ela tá desabafando com você. Ela não quer que você passe para mais ninguém. E os relatos eles vão alterando. Tanto que o meu relato do ônibus passou de tanta boca em boca que já tem meu nome. A galera fala, Deve ter cara, várias versões, né? meu Desse relato nome do tem ônibus. várias versões, o ônibus tem várias versões. O que aconteceu tem várias versões. Nossa, tanto que eu peguei e escrevi um conto, dá detalhes sobre esse relato do ônibus que ninguém tá sabendo, que eu nunca contei pra ninguém. Eu coloquei esse conto num livro que chama Cripastas Sete Além. Que é uma coletânea de contos de vários escritores, inclusive, tem uns escritores muito bons. Tô vendendo tá até na Amazon, vendendo por menos de R$ 9. E são 300 páginas quase, 200 e sei lá quantas, de vários contos. E o meu é exatamente revelando os bastidores desse do ônibus, revelando até uma verdade que ninguém estava sabendo. É bem bacana. Mas não adianta, sempre que eu esbarro no TikTok mesmo, tem 1 milhão de versões do relato do ônibus. O Muito jovem maluco. Juliano Milici. Não, é Luciano Milici. O jovem, sei lá, Cristiano, inventa meu nome lá, tava no Rio de Janeiro, pegou um ônibus voltando do trabalho. Sempre tem um monte de versão. Não, eu acredito. E eu vou até te fazer uma pergunta aqui da Claudinha. Ela fala assim: o que se ganha de bom indo pra Sete Além? Você Que você acha? não ganha nada, na verdade. Você ganha a chance de nunca mais voltar. Não ganha nada, não tem nada de positivo. Muita gente fala, pelo amor de Deus, me ensina como ir, me leva, eu sei que você consegue. Mas eu digo, não queira ir, não vale a pena, não é positivo, não é saudável, não é bom. Chegou um ser de Sete Além aqui, velho. Esse é mesmo, hein? Esse é de lá. Esse é a primeira vez que eu encontro pessoalmente, pô, esse aí. Mas é irmão. Marques. Então, porque assim, eu vejo muita gente falando isso. Tá, alô? Tem até aqui. Cadê ela? Tá aqui no chat. A Meire. Acho que ela falou alguma coisa de ir pra Sete Além, né?
E aí tem esse que eu falei da Claudinha, Aham. e que tem de bom. E ela fala, que nem ela falou, pra ela, Sete Além é tipo um Brau, só muda o nome. É, quem falou isso aí? Como A, chama que falou? a Cláudia, Ah, tá. Cláudia Barreto. Perfeito. Não, eu pensei que eu conhecesse. Tá. Mas eu não tô me lembrando. Desculpa, Cláudia, se eu te conheço, mas eu não tô lembrando mesmo. É, eu não acho que Sete Além seja um umbral. Porque assim, cara, você não vai para um umbral fisicamente. Você, semente, passa ali na porta, vai para uma outra. Você pensa que você vai chegar naquele outro cômodo. Pô, você chega num mundo devastado, se corta, se machuca, volta pra cá todo machucado. Não foi seu espírito que Bom, foi pra bom, um. boa observação, porque realmente eu nunca ouvi alguém falar que foi para um Brau fisicamente, sempre ou em projeção ou desencarnado. O que as pessoas têm verdade, muita verdade, é assim, não existe diferença entre dimensões paralelas e mundo espiritual. Tudo é dimensão. Tá. Só que dimensão paralela, as mais próximas da física, da dimensão física, é, você vai pra lá, você se machuca. É uma, Agora, o umbral é difícil, eu nunca soube no espiritismo, talvez me corrijam, mas eu nunca li na literatura espírita, e eu sou espírita, inclusive, de alguém ter ido para o umbral fisicamente. Tipo, pô, o cara se eu não perdeu lembro ali e foi também. parar. Não, só tem desencarnado ali no umbral. Alguém, por favor, se sabe de alguma É, história, conte pra que gente. eu saiba, não tem. Então, assim, por isso eu não acho que Sete Além seja um umbral. Então, também assim, se a pessoa vai para lá, ela encontra a própria família dela que tá viva aqui na Terra, também não dá para ser umbral. Porque umbral, teoricamente, tem pessoas desencarnadas. Então, essa teoria de dizer que a Sete Além é um tipo de umbral, eu discordo. Então, pra mim é uma, É um equívoco. para mim o Sete Além é uma mundo paralelo do nosso, é isso. É, na É o verdade. povo, o cara não fala do multiverso, né? São várias versões de um tal mundo. É uma versão do nosso mundo. É que assim, existe uma moda agora, é importante todo mundo pesquisar sobre isso, e eu vou me aprofundar muito no canal agora, são os shifters. Shifters são pessoas que conseguem deliberadamente trocar de universo. Só que não é grande coisa, porque todos nós somos shifters todo momento. O que te troca de universo é a sua mente e seu sentimento. Então, assim, a toda a todo segundo, quando você toma uma decisão, você está mudando de universo. Está indo para um universo melhor ou pior. Todo momento. Ah, eu bebi essa água aqui. Se eu não bebesse, eu estaria em um universo onde eu não bebi. Então, toda decisão que a consciência toma é uma troca mínima de universo. O Luciano que entrou aqui e está falando contigo agora não é o mesmo. O Luciano que entrou é um, que está falando agora com você é outro. Você também não é o mesmo, porque cada um foi migrando para um universo diferente. Só que você é muito parecido com o que eu conheci fisicamente, então a gente não tem diferença, e é sempre assim. Aí você fala assim, tá bom, Luciano, então é fácil trocar de universo. Sim, é fácil, todo momento você está trocando. Só que você está trocando para universos próximos e parecidos. Um universo é o que eu bebi água, o outro não. Um universo é o que você está segurando o celular, o outro não. Então, são muito próximos. Sete Além é um universo muito distante, estranho. Muito distante no que sentido? É muito diferente do nosso, mas é o nosso universo também. O problema é que, por alguma bizarrice, por alguma anomalia, é fácil ir para ele. Deveria ser difícil. Deveria ser impossível a gente migrar para um universo muito diferente do nosso. Você piscar o olho e tá num universo onde tudo é de ponta cabeça. Devia ser impossível. Mas por alguma razão, alguma anomalia, Sete Além tá muito próxima do nosso. E aí é isso que dá essa ziquezira toda. Mas pelo que eu vi, é mais fácil a gente ir que eles virem. Ou é Não, igual? a gente tem relatos de muitas pessoas que vieram. A gente tem relato de gente que fala que tá lá e quer vir pra cá. Tem relato de cara que fala, eu tô lá e venho pra cá direto. Eu sou de lá e venho pra cá direto. Se você pegar na explicação
bíblica, tem uma passagem que é na verdade uma parábola, que é a parábola do rico e do Lázaro, onde exatamente o que acontece é isso, o rico quando tá no inferno pede pro Abraão, pô, deixa eu ir aí. Não dá. Abraão fala, não dá, quem tá aqui não vai aí, nem quem tá aí vem aqui. Pô, então manda o Lázaro que tá aí com você, que era o mendigo. Desce aqui, molha o dedo dele na água e me dá, porque eu tô morrendo de calor aqui, tô pegando fogo. O Abraão fala, como eu te falei, quem tá aqui não vai aí, nem quem tá aí vem aqui. É impossível passar de um para outro. Só que assim, a gente vê que tem relatos de que a descida é mais fácil que a subida. Então, assim, você descer uma montanha é mais fácil que você subir. O esforço é menor. Então, você ir para um lugar pior é mais fácil. Se Sete Além é pior, é inferior, é mais fácil você descer a sua vibração e ir para lá do que alguém de lá subir. Isso. Perfeito. Mas são explicações, a gente não sabe de nada. Eu não sei, né? Eu sou. Aí é que a gente fala, são teorias, né? Tudo. Estamos conversando. Exatamente. Não é pra não sei o que. Não vira uma religião, não montem uma religião com isso, galera, por favor. Mas o que a gente sabe é que a galera do Sete Além não gosta da gente de jeito nenhum. Não. Aqui. Sempre quando vê alguém lá, tá ruim. Sempre padrão dos relatos, os padrões dos relatos são: não gostam de você lá. Quando você tá lá, você encontra alguém que te ajuda pra você voltar, pra você não ficar lá. Mas já teve relatos assim, de pessoas de lá que queriam agarrar as pessoas daqui. Fica tentando segurar. Mas eles não gostam. Eles podem querer devorar, querer matar ou só querer sequestrar. E engraçado também, eu falei de religião, não montem uma religião. Tem um relato, tem um monte de relato de uma religião de Sete Além, chamada Igreja do Gancho. Essa Igreja do Gancho, a gente já tem um monte de relato, tanto que tem gente coletando informações dos relatos e montando essa igreja só pra gente ver visualmente, assim. Porque a gente sabe como é o altar, sabe como é a liturgia, só não sabe a crença deles qual é. Mas é uma religião de Sete Além. Uma pessoa fala assim que foi pra uma outra cidade e tinha uma cruz que era como se fosse um gancho, não sei o quê, e tem toda a explicação ali. É muito legal. É quase aquele relato da igreja, culto de Sete Além. Eu lembro, eu assisti esse vídeo. Tem o relato do culto de Sete Além, que é bem maneiro mesmo, porque é legal, fala do... E temos um outro relato de culto, aproveitando até o assunto, que é o culto profano, que é uma playlist de 4 ou 5 vídeos, que aí não tem a ver com Sete Além, tem a ver com um cara que veio trabalhar em São Paulo como motorista para uma família rica. Cara, descobre assim, ele é motoristinha da família milionária dos Jardins de São Paulo. Descobre que essa família aí tem um templo satânico. Nossa. E aí ele começa a ver a mania que aquela família tem, as coisas. Ele não pode falar nada. E ao mesmo tempo ele começa a relatar os famosos que vão lá. Teve uma festinha aqui. Eu não pus o nome dos famosos, pus só fulano de tal, Beltrano, mas eu não digo quem é, eu digo a profissão. Entendi. É bem legal esse relato também. Bem polêmico. Vou lançar mais uma aqui, hein? Uma da galera. Vamos conversando e vamos colocar umas Boa, pode lançar, pode lançar. Ó, grande Martinha aqui. Marta Lobo. Tá com saudade de você, Martinha, aqui no canal, hein? Vamos lá. Pergunta. Primeiro, parabenizar o Semente pelo sucesso do canal. Luciano, sou sua fã. Tem alguma dica para quando alguém estiver em Sete Além poder fazer para sair dessa dimensão ou que deve evitar fazê-la? Sim, olha que pergunta perfeita, parabéns. O que eu diria para você é, primeiro, tenta voltar pelo mesmo lugar que veio. Segundo, não chame atenção. Terceiro, não acredite em ninguém, não confie em ninguém, não consuma nada. Tente ficar escondida. Quarto, se alguém aparecer querendo te ajudar, querendo te auxiliar, pode ser que essa pessoa seja bem intencionada, então avalie e obedeça ao que ela está pedindo. E assim, boa sorte, não tem muita regra não. Basicamente a gente tem essas pequenas orientações com base nos relatos que a gente recebeu.
muita gente volta de algum jeito bizarro, mas a maioria volta pelo lugar onde veio, ou eu sei que a maioria não avança. Eu tenho vários relatos onde a pessoa fala assim, meu, tava ali, eu ia avançar, alguém falou, não avança, que se você avançar, você não volta mais. Hum. Você vai avançar. O cara, ele, na vila dele ali, meu, madrugada, ele viu umas crianças brincando, como se fosse dia, como se fosse dia de verão. As crianças brincando na rua, e ele estranhava aquilo. E aí um dia ele foi lá, meu, e as crianças realmente elas não eram humanas. E aí parece que tinha um adulto que deu a entender que esse adulto trazia as crianças ali para elas poderem se divertir um pouco, mas que elas não eram dali nem o adulto. E aí esse cara falou: você tá vendo a gente aqui, não venha mais para perto. Se você vier mais para perto, você vai estar no nosso território. Eu não garanto que você consegue voltar. Sei que eu consigo transitar, mas você não. Aí o cara não foi. Mas Hum. tem vários outros relatos nesse nível, assim. Rolou. Pra galera que tá assistindo aqui, deve estar curioso. Sete Além, pode dar algumas características suas de lá? Os primeiros relatos, as pessoas tinham olhos amarelos, pele acinzentada ou às vezes azulada, sempre pele meio escamosa, usavam roupas de linho ou de algodão cru ou um tecido assim bem simples, rasgadas, tal, sujas. Só que assim, a gente foi recebendo relato de pessoas que não tinham quase nenhuma característica humana, assim. Tinham pele bem diferente da nossa, parecia pele de animal, assim, tipo gato, cachorro, e também pessoas que tinham semelhança com serpentes. Então não tem assim, não dá pra eu falar as pessoas são assim. Tem relato de tudo quanto é tipo. Tem que dar uma pesquisada. Cara, é impressionante, juro pra você. Quem não conhece o canal, você conhece. Quem não conhece, escolhe aleatoriamente um vídeo, clique e vê, a pessoa vai pirar. Porque é um diferente do outro, um relato mais doido que o outro, sempre assustador, sempre meu de falar, pô, minha cabeça explodiu aqui. Sempre. Então, vale muito a pena. Então, vamos pegar do seu relato. Sim. Você lembra que era a galera lá? Sim. As pessoas sempre me perguntam isso. Eu digo, cara, eram normais. Eu Tinha não. nada de Não. anormal, assim. Eu até gostaria, e até vou te falar que já teve gente que me abordou. Eu vou até falar, não vou falar quem foi, mas uma vez eu participei de um podcast, acabou o podcast e a pessoa falou assim pra mim, cara, por que você não fala que a pele da galera, a cara da galera no ônibus era bizarra? Fala que elas tinham cauda, fala que elas tinham um dente de vampiro. Eu falo, não vou mentir, vou falar o que aconteceu. Então, a verdade é, as pessoas eram normais. Não tinha nada de... Só se eu passar por uma hipnose, ver alguma coisa que eu não notei. Que é importante. Às vezes uma hipnose, o hipnólogo consegue me fazer voltar naquele dia e ver detalhes que eu não vi. Mas até então, cara, entrei no ônibus normal. E talvez por isso é que o meu relato tem tanto valor. Porque o relato é normal. Eu não falei pra você assim, não, eu entrei num ônibus e o ônibus saiu voando, passou num portal e as pessoas tinham asa. Não. Cara, eu entrei no ônibus, mandaram descer, eu desci. É a única Essa... coisa diferente, né, no relato, que é o nome, né, que as pessoas Isso. falaram Sete Além, que o pessoal não tava com uma cara muito boa pra você. Isso. É. E tudo começou aí. Já não tá bom? Isso que eu acho legal. É por isso que me chamam pra. Por isso que me chamam pra podcast e não chamam uma pessoa que tem, às vezes, um relato mais contundente. Porque o meu relato, ele soa como verdadeiro, porque ele é simples. Não tem nada de tão fantasioso. Bom, Você entrou, você não vai pra Sete Além, desci. desce, o pessoal olhando o cara feio, acabou. É. É. Isso mesmo. O pessoal também, eu imagino que deve dar umas viajadas, né? É que você fala isso mesmo. Ah, esses caras tinham não sei o quê, tinham dentes de É. vampiro. Foi bem isso. Eu recebo relato de gente que assistiu Silent Hill e aí quer emplacar a ideia de Silent Hill. Ah, aconteceu que a cidade era assim. Eu falo, pô, eu já vi esse filme também. Esquenta não. E às vezes eu também recebo relato de gente falando, ó, seu relato do ônibus é muito simples, o meu é mais legal
eu vou tentar emplacar o meu, tipo, como se fosse uma competição. Não, não é, meu amigo. Faz o seu relato aí, me manda, eu conto no canal, vamos que vamos. Vamos ver se tem mais pergunta da galera. Ó, eu tô vendo aqui no chat, Eu cara, tô no chat a aqui também. Célia, ó, a Célia, ela é a DM nossa, é muito gente boa também. Quem mais tá aí que eu conheço? Deixa eu ver. Eu vi a Ingrid, ali, ó, a Ingrid também é conhecida. Da hora. É Então que a muita galera, gente não hein? falou oi aqui. A Tatiana Casagrande. Se inscrevam aí todo mundo no canal, hein, do Black, hein? Pra dar aquela moral. Ô Lu, Oi. Sete Além, eu sei que não tem porque eu já vi o relato, mas pelo menos eu vi um relato Sete Além que tinha um lugar que era bom, né? Esse é o Divã de Sete Além. Eu Ivan de recomendo Sete todo Além. mundo a ver. Esse aí, cara, é um relato que eu preciso até recontar, mudar a thumb dele, que a galera gosta muito. Sete Além do bem. Tem outros, mas esse aí é um. Esse é um marcante. A menina vai com a irmã dela num brechó, enquanto a irmã dela tá escolhendo roupas, e se eu não me engano, ele é do sul, esse relato também. Enquanto a irmã dela tá escolhendo roupas, ela deita num divã O que Divan. é doida, porque ela tá no brechó. Ela vê ali um divã que é do brechó, tá lá pra vender. Ela quer saber, tô com sono. Ela tinha ido numa balada na noite anterior. Ela deita lá pra dormir, mas ela nem dorme. Ela já meio que se sente afundando. E aí ela vai parar numa rave, uma festa muito legal, num lugar muito legal, um deserto, num lugar fechado, como se fosse um coliseu dentro do deserto. Só que as pessoas são muito bonitas. A música ela falou que não existe na Terra, a música. As cores que ela vê não existem na Terra. Todo mundo do bem. Tal. E eles falam, a gente tá em Sete Além, a gente tá protegido. Aqui é uma área boa que ninguém vai chegar. Não se preocupe. Hum, Ninguém do mal consegue vir aqui. E ela fica muito tempo lá, ela fica semanas. Ela se alimenta. E aí depois ela volta, ela tá no divã ainda. E ela tenta comprar esse divã. Só quando ela tenta comprar, a dona do brechó fala assim: ah, você foi pra lá, né? Você foi pra festa. Você deitou aí, né? Então você deve ter ido lá pra festa. Não era pra ter deitado. Eu vou levar lá pro fundo porque não é pra ninguém usar esse divã. O divã é meu, não tá nem à venda. Ah, não, pelo amor de Deus, vende pra mim. A mulher não vende. Não vende, fica pra ela, ó só. E aí eu então falei, pô, eu queria, cara. Queria saber onde é isso aí pra ir lá e pegar esse divã e testar. é Deve porque ser bom. pelo menos a maioria dos relatos que eu vejo de Sete Além é só lugar zoado. A gente tem outros relatos bons, mas a maioria é zoado. A maioria é assustador. E eu tenho um relato que é bem profundo, acontece muita coisa, e tem relato que é assim: abriu a janela, sua vila tá toda estranha, esquisita, seres estranhos voando, o céu tá vermelho, tatatã. Você fecha a janela, você abre de novo, tá normal. Tá Acabou. normal. É. Então não é sempre um relato, pô, cheio de reviravolta e uma narrativa muito rica. Não é sempre que é assim. Não, sabe os relatos que eu acho mais punk? Estrada. É, tem muito, né? Tem. Eu passei a ter medo de pegar a estrada depois que comecei o Não, mano, a canal. estrada muda do nada. Tem um que eu gosto muito, que é da estrada. O cara pega a estrada e para no posto de gasolina. Esse aí é bom, mas eu quero contar um outro de estrada que é de um cara que, assim, meu. Esse aí ele mandou o relato pra mim. Ele implorou que eu não contasse no canal. Eu falei pra ele que eu podia contar. Ele falou, conta, mas muda tudo. Eu falei, não vou mudar muita coisa não. Ele falou, não, mas eu não posso ser identificado. Eu sou Tá. um cara sério, tenho família, isso aí que aconteceu comigo me traumatizou. Tenho emprego, tenho posição. Eu falei, não, então eu vou contar. O cara, ele trabalhava como. Na época, ele trabalhava numa empresa ali na estrada. Eu acho que coincidentemente esse aqui é o terceiro relato no sul. E não é só no sul que ocorre. Eu tenho relato do país inteiro, mas é que agora você está lembrando mais os que rolam na região sul. Engraçado. Mas eu tenho relato do norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. E aí, toda madrugada, toda noite indo pro trabalho, que ele trabalha inicialmente de madrugada, ele pega a mesma estrada, a BR tal, e ele conta o tempo que demora para ir, o que ele vê na estrada, todo dia era uma rotina.
Dia do nada, muda tudo. Já não vê mais as mesmas coisas, não vê as mesmas árvores, não vê o mesmo posto de gasolina. A estrada vai fechando, ficando menor, meu. Esquisita. E ele fala, pô, rodei demais, rodei o dobro da distância e não cheguei na minha empresa. E é uma estrada que ele não tem como desviar, não teria como ele ter errado. Porque é uma que ele pega na saída da casa dele, ia reto, chegava no galpão da empresa. Voltava, não tinha erro. E aí ele pega e fala, meu, ferrou, onde eu tô? Aí ele olha ali, vê assim no meio do mato uma luzinha. Fala, vou ter que perguntar lá. Eu não faria isso. Ele fala, vou perguntar lá. Para, carro, no acostamento, enfia o carro no mato. Vai. Chega lá, é um bar. Quando ele tá se aproximando do bar, a pessoa já começa a gritar com ele e tratar ele mal. Xingar, ofender, ameaçar, mandar ele embora. Não sei o que. Ele já nota que é tudo estranho. As garrafas de bebida no bar são estranhas, não tem rótulo e esquisito. Tem homens e mulheres nesse bar. E aí ele diz que do nada uma mulher sai do bar e fala assim, ó, o seguinte, você não é o primeiro que erra, não. Entra no seu carro, dá a volta na estrada mesmo. Ah, não, ele pergunta também, pô, onde fica a BR? Onde fica não sei o que? O povo fala, nunca ouvimos falar. Onde fica a cidade tal? Eles, essa cidade nem tem por aqui. Não, mas aí eu tava na BR. O que é BR? Não tem BR, não existe isso. E aí a mulher fala pra ele, ó, pega a estrada, faz o retorno e volta. Ah, mas a estrada no trecho que eu tô é uma mão só. Ela falou, dane-se. Volta na contramão mesmo, não tá vindo nem outro carro, não esquenta. Volta, que depois as coisas vão ficar identificáveis pra você. E aí ele volta correndo. E ela fala, vai logo, senão você não vai conseguir mais, vai ficar aqui pra sempre. E não volta mais aqui no bar pra perguntar nada pra ninguém. Nem fala com ninguém no caminho ou para em outro comércio. Entra no teu carro, dá a volta e volta. Vai embora. Tem gasolina, né? Tem. Então não olha pra trás. Aí ele vai. Esse aí é aquele relato do olhos preto. Esse aí sim, as pessoas têm olho preto. Eu vi bastante relato desse. É o bom que você manja demais, cara. Tá bem por dentro mesmo, é isso aí. É esse? É isso Não, mesmo. eu acompanho desde do Orkut. O cara é especialista. Eu que vou chamar ele lá no canal pra fazer uma bagunça. Eu acompanho desde o Orkut. Sei. Tem muita coisa de Sete Além. Vamos ver aqui. Adorando, ó, tranca a rua. Adorando o podcast de vocês. Do Sherry, da hora. O da Tranca hora. Ruas é a Dani de Minas. Também ela é nossa amiga também. Dani? É. O Salve, Railson também, ó. Pô, todo mundo ali. O professor Luiz Miranda é caçador de alma, inclusive. Esse cara manja muito. Eu descobri que, meu, ele é do Ipiranga. Descobri recentemente. Sério? Cara aí, camarada Salve, mesmo. professor Luiz Fora que é Miranda. inteligente pra caramba. Da hora. Ó, galera, se inscreva no canal, hein? Dá um like aí. Inscreva aí, ajuda a gente a bater os 10k. Se não, ó, é 7 além sem volta, hein? Não adianta chorar. A gente leva sem O dó. Luciano falou que ele tá fazendo passagem só de ida. Então, sabe o que eu queria que você falasse pra galera? Que eu acho que a minha galera não... Que? Não, a sua galera conhece, mas a minha galera não conhece. Um pouquinho da Marília. Pô, Marília, tô devendo, hein, meu. Ela tá lá ainda? Tá lá. Porque, pelas histórias... Não, na verdade, assim. Porque ela trocou, né? Isso. Trocou. Ela é o pior tipo de ataque de Sete Além que existe, que é o ataque quando você é substituído, mas alguma coisa entra no seu corpo. E foi o que aconteceu com ela. Entraram no corpo dela. Então, o corpo dela está sendo usado por uma entidade aqui na Terra e ela, às vezes, fica vendo o corpo como se ela fosse um fantasma. Mas a maioria do tempo ela tá em Sete Além. E aí ela tá física lá, ela se sente física, né? Tá. E ela fica lá tentando sobreviver, tentando mandar relatos. O jeito que ela manda relatos é muito bizarro, porque ela manda por várias pessoas para mim, mas a gente tem um código ali combinado que é o jeito que eu faço para identificar. E ela tá lá, e eu parei de escrever os relatos dela porque estavam muito polêmicos, assim, muita gente cobra de mim. Eu queria pegar, na verdade, e fazer um especial, tipo um longa Sete Além,
Longa não um filme, mas um relato longa de Marília pra encerrar. Pra falar, esse aqui é o último relato. Tipo, juntar todos os dela que eu tenho que estão parados. Eu tenho um monte dela que tá ali comigo. E fazer um finalzão. Mas isso aí só vou fazer se o pessoal do canal insistir bastante. Senão. E se todo mundo curtir aqui, se inscrever no teu. Senão, já era. Mas será que ela volta pra Não cá vou. um dia? O que você acha na sua opinião? Ou vai ficar mesmo lá em Sete Além? Cara, eu tenho até a resposta, mas não vou falar. Boa. Olha, eu tô curioso, hein? Ela já tá há bastante tempo lá, hein? Não, na verdade, os relatos eles já são passados, né? Então, assim, se eu demorei um ano pra contar, pra continuar contando, não significa que ela tá um ano lá. E quando eu for retomar o relato, é do dia do último relato. Então, eu posso estar contando uma coisa que aconteceu ano passado. E tá congelada no tempo, não é atual, entendeu? Sim. Contando uma história velha, teoricamente. Então, o povo não precisa esquentar, se preocupar se ela tá lá e tá acontecendo alguma coisa e eles não estão sabendo. Entendeu? Mas ela tá lá ainda. Ah, não vou falar. Ela tá lá. A minha intuição tá dizendo que ela está presa ainda, hein? Tá presa ainda. Pô. Galera, mande perguntas aí pro Lu. Eu tô procurando aqui também as perguntinhas pra... Então. Tem muito relato de crianças presas lá? Eu vejo mais adulto, né? Então, a gente tem relato de criança ser levada pra lá, né? Não criança ser levada no sentido de bagunceira. Mas eu evito de contar relato de criança, sabe por quê? Tem muita criança que é inscrita no canal. Eu guardo os relatos de criança para uma playlist que eu fiz, que é a maioria ficcional, inclusive, que se chama Contos da Alminha. Contos Que é Alminha, só, Alminha. é só relato de Você trazer terror. Alminha hoje, velho. Eu podia ter trazido, mas ela ia tomar chuva igual eu, aí ia ser. Ia azedar. Mas os relatos de criança, o Contos da Alminha, na verdade, são histórias de terror, não é necessariamente Sete Além. Estilo Goosebumps, sabe? Então é ficção, mas as crianças gostam. É a playlist que as crianças mais curtem ali no canal. Mas aí mas também é um pouco mais leve, né? Mais ou menos, viu? Tem ali, porque inclusive quem narra não sou eu, é a minha filha Larissa fazendo a voz da Alminha. E ela até veio pra mim um dia e falou assim: que horror isso que aconteceu com a criança, você não tem dó? E tem uns bem pesado mesmo, assim, que a criança se lasca total. Mas não é Sete Além. Agora sim, ó. Se eu não falo isso, a galera briga comigo. Sim. O pessoal precisa entrar no canal Sete Além e procurar a playlist O Livro. Playlist O Livro. Cada capítulo é uma letra do alfabeto. É de A até Z. Certo. E conta a história de do Brasil que desaparecem todo ano. Todo ano, mais de 100 mil pessoas desaparecem no Brasil. Só que algumas dessas pessoas são meninas entre 14 e 23 anos. Grande parte dessas meninas que desapareceram estavam lendo um livro. Mesmo livro. E aí essa playlist é de um professor de educação física. Ele percebe em 2 escolas que ele dá aula, 2 meninas que leram esse livro desapareceram. Ele começa a investigar. Ele vê que a nossa realidade tem uma conspiração por trás assustadora, cara. Esse é assim, todo mundo gosta de um monte de coisa no canal. Se eu pudesse escolher playlist O Livro, pra mim, ela é sensacional. Ela é muito legal. E ela é assustadora. Você começa a perceber por que as meninas acham esse livro, onde estão os livros e como ele é escrito. E o que está escrito, eu até conto um trecho dele, não ponho muito. Eu aviso. Cuidado. Pode passar mal vendo essa playlist. Vai do A até o Z. Você deixa rolando assim. Um dia você ouviu tudo. É bem assustador mesmo. E a galera é muito fã. Tanto que pedem continuação, mas não tem como continuar. A verdade é essa, as letras do alfabeto acabaram. Não dá pra usar mais. Você sempre, moleque,
Você sempre gostou desse tema sobrenatural? Cara, eu tive a sorte de eu e meu irmão, a gente foi criado pelo uma família que amava filme de terror, pai e mãe. Então eles punham filmes de terror pra gente desde pequeno, igual na minha família também é assim. Eu não obrigo ninguém a assistir, eu ponho pra eu assistir. E eles assistem junto, meus filhos não têm medo. Da mais velha, que tem 23, ao bebê, todos dormem com a luz apagada, nunca tiveram medo nunca tiveram medo de dormir sozinho. As meninas dormem no mesmo quarto ali. Quando a mais velha vai dormir no namorado, a mais nova fala: ai, graças a Deus, fiquei com o quarto pra mim. Ela não fica com medo, ai, nossa, vai ficar escuro. Nada, ela apaga a luz e fica em paz. Ninguém ali tem medo. E eu era assim quando era pequeno. Eu e meu irmão, a gente amava terror. E eu tive, assim, com 6 anos, eu escrevi meu primeiro conto de terror, chamado O Cavaleiro do Espírito de Prata. A partir daí, eu nunca mais parei de escrever coisas de ficção de terror. Todos os dias eu escrevo. Eu acredito que é que nem um músculo que você tem na cabeça. Tem que exercitar. Eu escrevo todo dia, cara. Se você. Sabe que nem os barbichas, eles fazem improviso com piada? Eu posso fazer improviso com história de terror. Se eu tiver num palco e você sortear 5 temas ali, menina, praia, carro, uma hora tem que ter isso, eu consigo inventar uma história rapidinho. Entendi. Porque assim, é um músculo meu treinado. Eu escrevo todos os dias. E assim, a gente via filmes de terror, eu e meu irmão direto, e meus primos também. A gente ia numa biblioteca que tinha ali no Ipiranga para pesquisar terror, para ler coisas, fazer tradução. A gente montou um clubinho de terror. Meu irmão, 90, final dos anos 90, internet era tudo mato ainda. Ele montou junto comigo um site chamado Boca do Inferno. Aí eu saí. E o Boca tem até hoje, o Boca do Inferno atualmente, ele é o maior canal com conteúdo de terror da América Latina. E o Caramba. conteúdo de terror que eu digo não é qualquer coisa, ele só faz review de filmes, artigos. Boca do Inferno é muito famoso no underground de terror, ganhou prêmio até. Eu até vou falar pro Marcelo falar contigo, porque ele tá indo dar entrevista em vários podcasts, e pô, não sei como eu não te apresentei ele ainda, porque vocês vão se dar muito bem, assim, é a sua cara, tá? Vocês vão, tipo, pra caramba, ele é mó doidão. E eu e meu irmão, a gente é muito fã de terror até hoje, a gente consome isso, livro, filme. Hoje eu acho engraçado porque tá na moda e a galera meio que se espanta com coisa que a gente já discutia, meu, puta, há muito tempo, anos 80. Então, a gente dá risada. E sim, a gente gosta muito de sobrenatural. Não tínhamos medo. Então, assim, às vezes a gente estava na casa da minha prima, no bairro da Saúde, de noite, brincando na rua. Você sabe que dava pra brincar até uma da Dava. manhã, até mais, ninguém ia te importunar. Era até uma rua bem de lazerzinho, assim. E a gente olhou no morro, um monte de cara com tocha, dando assim em fila. A criançada começou a gritar e correr apavorada. E meu irmão falamos assim, mano, a gente encontrou uma seita satânica, vamos lá? Vamos assistir o ritual dos caras? Chegamos lá porque tinha caído um balão. Os caras, sai daqui, Boa. criançada, caiu um balão aqui. A gente tá procurando o balão. A gente achando que ia encontrar uma seita satânica. A gente foi em direção. A gente não tinha medo, a gente gostava. A gente via vários filmes. Na Record, você lembra, passava Calafrio, Cine Calafrio e não sei o quê. O pessoal fala do Cine Trash é anos 90. A gente via nos anos 80, quando eu tinha 5, 6 anos, já via filmes de terror, filmes da Hammer. Então, assim, quando alguém falava, ó, naquela casa ocorre um, sei lá o que, a gente ia ver, ficava investigando. Então, gostávamos muito disso, nunca tivemos medo. Meu irmão, hoje em dia, resultou nesse fã que ele é. Participa de muita coisa. Eu conheço todo o underground do terror, do gótico. Hoje em dia o povo nem valoriza tanto, porque estão chegando os novos nomes aí. O povo não sabe de uma galera que dos anos 80, 90 já fazia terror, já fazia fanzine, já fazia conto, já Nossa, tem fazia muita coisa legal, velho. gravação, muita coisa antiga. Então muita gente de respeito mesmo, que às vezes nem tá indo em podcast, nem tá indo, nem tem canal. Alguns têm, alguns estão indo. Alguns sobrevivem, são guerreiros pra caramba. Mas essa galera, sim, é dinossauro mesmo, é fundador mesmo do que tem hoje da cultura do terror. Da hora. Galera, recado, hein? Vou dar aquele recado de novo. Estilo Zé do Caixão.
praticamente, se você não se inscrever no canal, vamos soltar uma praga do dia hoje. Falar no Zé do Caixão, ele vivia lá no Ipiranga, na padaria 22 de julho, que é na esquina da Silva Bueno com a 2 de julho. E um beijo pra Liz, filha dele, que é uma pessoa sensacional. Ela foi uma das criadoras do Dia do Vampiro em São Paulo, que é o dia onde ocorre maior número de doação de sangue nos hospitais. Eu falo, o pessoal da cultura do terror que é antiga já, que é o Zé do Caixão, esse pessoal é o pessoal que faz mais bem, às vezes, para a sociedade, do que muita gente o que a galera fala. que a galera acha que esse pessoal é tudo bem do mal. É pelo contrário, cara. É? Acredite. Eu até vi um documentário esses dias em algum canal aí, de uma galera de uma cidade que eles se vestem todos de preto e, cara, usam correntes e tal. Eles fazem umas festas na cidade deles. E essas festas eles fazem para arrecadar grana, para ajudar pessoas carentes. E até a frase do cara é essa, ele fala: nós somos pessoas vestidas como pessoas malignas, mas somos pessoas boas. E fora das festas que eles fazem, fica um monte de gente de bermudinha, camisa xadrez, placa. Vocês vão pro inferno. E essas pessoas ficam na noite, no escuro, segurando. Fala: vocês vão queimar, vocês vão morrer, vocês não sei o quê. E aí o cara complementa, ele fala assim: nós somos pessoas vestidas como malignas, mas que fazem o bem. Lá fora tem pessoas vestidas como pessoas boas, mas que fazem o mal. É isso mesmo. É muito engraçado. Quando você é mesmo, cara, na essência, você não precisa mostrar nada. Você Não. fica de boa. Então, isso é muito bacana. Ô, Lu, sabe o que eu ia te perguntar sobre Ah. o de filme de terror? Tenho duas perguntas. Manda. Uma é o que você acha hoje, cara, dos cenários de filme de terror? Porque, porra, eu e você pegamos um 80 e 90, Isso. né? Então, assim, existia bastante filme de terror e era bem. Nossa, era bem trash, velho. Era bem trash. E hoje que eu acho que tá meio. Tá mais, né? Não tá pegando mais, tipo, não, como antes, que você ficava, caralho, você ficava. Porra, esse filme. Bom, hein? Acho que eu não vou dormir direito. Antes a gente tinha essa sensação. Hoje tá meio fraquinho os filmes de terror, velho. É que assim, né? A pessoa. Hoje em dia eles são baseados em jump scare, né? Em susto. Ah, barulho que estoura teu ouvido e uma imagem feia que aparece num segundo. Eu não vou dizer que não tem coisa boa hoje em dia. Tem coisa boa sendo feita sim. Eu sempre falo, cara, assistam Bebê de Rosemary, O Exorcista, O Iluminado, original do Stanley Kubrick. Assistam Carrie a Estranha, original. Ah, assisti todos, hein? Tudo com que você tá falando certeza. eu assisti. Assistam um que chama Sentinela dos Amaldiçoados ou Sentinela dos Malditos, tanto faz. Esse aí é um que me arrepia até hoje, cara. Pô, o filme, a música, tudo é muito bem feito, era diferente naquela época. Mas também tem muita coisa que foi feita legal posteriormente, claro. Tem muita gente que gosta de filme de slasher, né? E aí, pô, slasher sempre vai ter. Vai ter o novo Pânico agora, que eu tô com esperança nele. Que se passa em Nova York. Não é tanto terror, é um terror mais light, mas esse assassino, esse Ghostface vai ser mais violento. Então, pô, vai ser legal. Eu noto que tem terror experimental. Então teve um filme recentemente que eu assisti e eu não senti, nunca senti medo vendo o filme na vida. Esse filme eu senti medo. Sério? E aí eu vi, cara, o filme é desse ano. E aí eu falei assim, será que todo mundo vai ter medo? Eu gravei um vídeo no meu canal falando dele. Eu nunca gravei. Meu vídeo no meu canal não é pra review de filme, mas isso eu não aguentei. Só que 90% das pessoas assistem e falam assim, que filme chato, que filme parado. Porque ele é. Ele é um filme, não é um filme de ação, ele é um filme de reação. É um filme de sensação. Tá. Você tem que sentar na sua casa, sozinho, não dá pra ver outra pessoa, no escuro, colocar fone, porque talvez o som da TV não ajude, e assistir. Ele chama Esquina Marink. É um filme que você não consegue nem ver os personagens direito, porque mostra o pé da criança, mostra uma quina da parede, você fica ouvindo sons. O resumo da história é: duas crianças acordam à noite em casa, os pais,
arrepiado. Os pais não estão. E as janelas e portas da casa desapareceram. E a graça desse filme é que é todo escuro, não tem luz. Fica a televisão ligada, a luz da TV, passando programa desenhos animados antigos bizarros, fora do ar. E a criança, cara, ela tá sozinha ou não tá. E às vezes ela fala com o irmão, e às vezes o irmão não tá. E às vezes o irmão tá em outra sala. É aquilo que você já sentiu quando você era pequeno, que eu senti quando eu era pequeno, que todo mundo já sentiu quando era pequeno. Então, se você assistir esse filme, o coração aberto para lembrar o seu medo ancestral, seu medo de infância, o seu medo quando você tinha que apagar a luz do corredor, você passa correndo apagando a luz e sentindo que tem uma coisa atrás, é esse medo que esse filme dá. Só que você pode assistir, cara, você assistir de boa com uma galera, luz acesa, comendo pipoca, você fala, pô, o Luciano me indicou a porcaria, vou matar ele. 1h40 de um negócio que eu não tô entendendo. A história não tem um fio. Ela é sensações. E assim, vai ter 2 ou 3 jumpscare no máximo, 1 ou 2, na verdade. Mas tenta ver o que você enxerga no escuro nesse filme. Muita gente vê coisa nesse filme que o diretor fala, eu não pus. Muita gente não vê nada. Então, assim, não vê nada do que ele quis pôr. Então, eu recomendo esse filme, cara, pra muita gente, pô. Muita gente Da mesmo. hora. E tem mais uma coisa que eu queria que você falasse. Claro. Estamos pra encerrar nossa live. Ah, não não acredito. Mentira. Ah, Mano, não, cara, nem voa, comecei aqui. voou. Ah, mano. Mas eu quero saber do longa que você fez, cara. Como Não, foi fazer aquele longa? não, E por que eu dou aquela história? Porque eu assisti e achei bom pra caramba, não, o velho. longa não fui eu o responsável pelo filme. Sou responsável. Eu escrevi o livro e ajudei no roteiro. Eu participei numa Não, mas cena pode ali. ser, Você me é viu meio que ali dando um seu também, tchauzinho né, ali. velho? Mas eu não sou produtor. Os 2 produtores são outros caras. É, então, assim, não fui eu que fiz o filme e coloquei ele na Netflix, nada disso. Foram um esforço de outras pessoas. O filme foi até para 86 países. Eu tenho lá um vídeo meu falando inglês, não, falando espanhol, mas não sou eu, é dublado. Dublado em espanhol com legenda em italiano, depois eu com legenda em, sei lá o que, russo, dublado em... Eu quis pôr ali porque eu mostrei pra minha mãe. Falei, ó mãe, você já me viu aqui com várias vozes? Porque eu tenho uma fala ali, né, no filme. Você lembra? Mas a gente escolheu a história porque a história é baseada em fatos reais sobre padres exorcistas brasileiros. A gente pegou ali uns padres, entrevistamos, escrevemos o livro. O livro é muito pesado, é mais pesado que o filme, porque o livro ele contém rituais de exorcismo, tem histórias paralelas, então o livro é bem denso mesmo. O filme não dá para fazer dessa maneira, mas foi bacana. Tem muita história de bastidor que é bem assustadora, tipo, o cara produzindo o filme, ele entrou uma ave uma vez dentro do... A ave morreu no meio do set. Nossa. Tiveram algumas coisas assim, o telefone dele tocava à noite, ele atendia, não era ninguém. Eu tenho umas também bem cabeludas que nem daria tempo de contar aqui, eu vou ter que contar da próxima vez. Mas da produção mesmo, de escrever o livro, que foi bem tenso. Eu lembro direitinho de eu estar na cama escrevendo o livro e minha esposa falar assim: não, não vai escrever aqui. Você não vai escrever sentado aqui na cama, com o notebook aberto. Aí eu, porque a luz tá te incomodando, amor? Ela, não, não é a luz, não. É história. Você tá escrevendo uma história tão assustadora e, pô, do lado aqui. Mas é um livro bem tenso que eu recomendo que todos comprem. O Diário de um Exorcista. Tem ainda para vender. E vejam o filme. Tem no YouTube o filme, ele não tá mais em um streaming. Mas, como eu te falei, eu não participei da produção do filme. Eu participei de uma cena ali e tal. Estive presente em alguns momentos da produção. Mas o mérito de gravação, produção é de outra pessoa. De outras pessoas, de uma equipe bacana também. Fez o trabalho dela. Da hora. Rolou. Dá pra gente, pra você lembrar, claro, porque são tantos relatos, contar mais um relato pra galerinha. Você lembra de mais algum? Pra Lembro. contar pra Sempre galera? lembro, sempre lembro. Eu vou resumir aqui um relato especial que, assim, ela tinha uma casa
Ela mudou para uma... Resumir rapidinho para não atrapalhar o tempo de vocês. Ainda tá, E esse relato a pessoa não tá falando. encontra no canal. Não encontra no canal. Tá. Eu nunca vou contar ela no canal. Esse relato no canal. Atualmente, nem 50 pessoas conhecem esse relato. Menos de 50. E agora que eu vou contar aqui, vai ter um monte de gente e só o seu canal vai ter. Eu não vou contar lá também esse relato. A mulher, ela comprou uma casa, ela e o marido dela, e tinha uma casa de caseiro, uma edícula, algo assim, no terreno. Ela ia dormir, escutava sempre uma canção vindo daquela casa. Estava estranho, ela acordava de madrugada, ouvia aquela música, acordava o marido dela, ele não ouvia, tal. Era uma casa que estava para ser demolida. Ah. Aí uma hora ela pegou e falou, quer saber, eu vou lá investigar. Foi de dia, não tinha nada. Não tem nada aqui. Beleza. Ela continuou ouvindo, continuou ouvindo. E aí uma noite ela estava com dor de cabeça, tomando água na cozinha, com a música vindo, uma voz feminina cantando. Era um trecho curto que se repetia, como se fosse um disco riscado. Não era uma coisa suave. Aí ela foi. Deixei lá. Deu a volta. Ela se aproximou da casa, que tinha uma janela quebrada. Ela pôs a mão na janela, foi transportada. Ela viu, ela ficou com a mão presa e ela viu aquela casa diferente. Ela viu uma cadeira de balanço. Tinha um ser sentado naquela cadeira de balanço, cantando aquela canção. E aquele ser, ela falou, se assemelhava com uma barata humana. Cabeça horrível, antena, cantando. E no chão tinha duas crianças dessa mesma espécie, brincando. Ela tentando soltar a mão e sentindo ânsia de vômito e não conseguia. Ela viu a porta se abrir daquela casa e entrou um outro ser igual aquele, pegando fogo, chamas azuis. Esse ser explodiu e matou todos ali. Aí a mão dela descolou. Ela começou a gritar, chamou o marido, voltou lá, não tinha nada. O marido falou, você vai ter que ir no médico porque você tá viajando. Passaram-se dias, ela não teve mais essa visão, até que um dia ela teve de novo a mesma música. Ela foi, encostou e a mesma cena. Idêntica. Vê a mulher, o bicho na cadeira, balanço, bicho brincando, entra um bicho pela porta, explode. Pegando fogo azul, uma chama azul, explode. Aí um dia, ela fala assim, ó, quer saber, isso é verdade, isso não é ilusão não. Eu vou esperar acontecer de novo e vou tentar interagir com esses bichos. Aconteceu, ela não foi na janela, ela foi pela porta. Quando ela foi pela porta, ela viu de outro ângulo a mesma cena. Só que ela estava dentro da casa. E os bichos viram ela. Quando os bichos viram ela, saíram correndo. A bicho maior que estava sentada na cadeira de balanço, levantou, pegou os pequenos e saiu correndo. Subiu uma escada, sei lá. E ela ficou ali, sem entender o que aconteceu. Aí nisso entrou o bicho pegando fogo e explodiu. E ela acordou de novo, caída lá dentro da casa. Só que era de manhã, não era mais à noite. E aí, a partir daí, nunca mais ela ouviu a canção. Então ela falou assim, eu tenho certeza que eu salvei aqueles seres da explosão daquele outro que entrava. Era algum lapso que ela tinha com alguma dimensão, nunca mais aconteceu. A casa foi demolida, mas ela sentiu que ela salvou os seres quando ela foi lá e conseguiu ser vista por eles, e eles ficaram com medo e se deslocaram para outro lugar, na casa. Isso me lembrou agora que eu estou recebendo muitos relatos de portas sendo encontradas na floresta. Eu montei um vídeo sobre isso com trechos de pessoas que gravaram, até um caminhoneiro gravou. Pô, várias pessoas dirigindo na estrada vê portas. E ninguém abre, né? Ninguém tem coragem de abrir. As pessoas veem portas. Tem um cara que eu tô pra entrar em contato com ele, quem me passou foi o professor Luiz Miranda. É um cara, acho que ele é mexicano, não sei. Que ele encontra escadas na floresta. Ele tem vídeos de escadas. E a gente acha que tem a mesma ligação. Escadas, portas e elevadores são passagens pra gente, normal. Podem ser veículos de passagens interdimensionais. Então eu tô investigando isso agora. Nos próximos vídeos.
Legal, eu já vi algumas coisas do Show. é que você vai pra algum lugar, aí tem, sei lá, tem as portas, ou tem algum outro objeto que não tinha que estar lá, Isso. tá assim, objeto meio que do nada, tá Tem num a ver com lugar, não aquele tem a ver. lugar. É, Parece que ele é muito louco. Vou fazer a última perguntinha aqui para encerrar a nossa live, manda. da Marta, e ela manda aqui: "Quem teve experiência de estar em Sete Além, volta com algum tipo de paranormalidade, intuição aflorada ou algo do gênero?" Ó, quem vai já significa que a pessoa tem alguma coisa. Quem volta, a maioria relata que sim, que tem, que voltou com algum tipo de capacidade diferenciada de comunicação. É, quem faz o ritual da garota alma também. A pessoa que faz o ritual, depois de algum tempo, começa a ter sentidos paranormais aflorados. Começa a ter sexto sentido, meio que entender o pensamento de outras pessoas, premonições, tal. Então, sim, parece que quem se envolve com isso dessa maneira tem essas vantagens. Não sei se seriam vantagens, né? Tem isso É, desenvolvido de alguma maneira. boa, boa. Lu, obrigado Eu pelo que nosso agradeço. papo. Voou, hein? Vou demais. Falamos nada, nem começamos ainda. Como você vai vir de novo? Vai Certeza. vir de novo. Até Pode pensei em contar. umas coisas aqui que depois eu vou te falar nos bastidores. Show. Manda pra galera aí tudo sobre o canal, redes, tudo aí que você tiver curso, tudo, livro, manda aí, que é seu momento. Pô, Momento Sete Além. convido a todos para entrarem no canal youtube.com/arroba 7além. Convido todos para me seguirem no Instagram, oficial 7além. O TikTok também é oficial 7além. E convido principalmente as pessoas a se tornarem caçadores de alma. Para isso é só procurar no Apoia-se, apoia.c/7além. Lá ela vai entender como é fácil e rápido ela se tornar um caçador de alma, receber relatos exclusivos, receber chance de entrar nos nossos grupos de WhatsApp só para caçadores de alma, onde a gente debate o sobrenatural, fenômenos no país inteiro. Ela ganha, eu estou liberando para as pessoas o acesso a uma biblioteca secreta de livros de ocultismo. É assim, um lote por mês. Lote de janeiro já foi, agora vai ter o lote de fevereiro. Um lote com muitos livros. A gente vai chegar no final a mais de 2.000 livros de todos os assuntos de ocultismo que você imaginar, além de acesso secreto ao nosso manual dos caçadores de alma, que é um manual vivo, porque ele está crescendo a cada mês. Teve a primeira versão agora, mas ele vai começar a aumentar. Mas o mais legal são as lives que a gente faz 2 por mês, 3 relatos em cada live, relatos secretos, só que eu acabei contando um relato secreto, os caçadores me perdoam depois por isso, mas os relatos são secretos, os da live, e ninguém fica sabendo. É isso aí. Boa. Então, é isso, galera. Obrigado, Tamo junto. A hora que você parceiro. Tamo chamar, junto. muito obrigado. Vai colar de novo, hein? Nós. Vai colar de novo. Então é isso, galera. Obrigado todo mundo aí. Cadê a minha câmera? Aê! Obrigado todo mundo. Todo mundo que participou aí do chat, da hora. Todo mundo que assistiu. Não se esqueçam, se inscreva aí no canal para dar essa moral pra gente. Se gostou, dá aquele like. Se não gostou, dá dislike também, não tem problema. Mas se inscreva no canal e não se esqueça, comente depois do vídeo aí, que ajuda o vídeo a criar relevância, tá bom? Muito obrigado, muito boa noite. Beijo do Black, tamo junto e fui, papai! Eu... Tchau, né?
É isso?